Olá, eu sou o Sandro Farias e começa agora o Ocupação. Aqui a gente coloca os estudantes universitários frente a frente com os deputados. E o tema de hoje é a consciência negra, num país tão miscigenado e ao mesmo tempo desigual, assim como o nosso. E quem vai fazer as perguntas são os estudantes universitários de todo o Brasil que estão na Câmara dos Deputados, participando aqui do estágio Visita. Sejam bem-vindos, gente. Um pouquinho mais de barulho, porque... Hoje os estudantes eles vão conversar com o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, o deputado Jorge Silva, do PHS do Espírito Santo, que é vice-presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, e o secretário nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Juvenal Araújo. Mas antes de começar o nosso debate aqui, vamos ver o que os estudantes fizeram nesta semana. Eles participam de mais uma edição do programa Estágio Visita e acompanham de perto o trabalho da Câmara. Dá só uma olhada nas imagens que eles nos mandaram. Parabéns a todos. Espero que estejam gostando dessa semana aqui na Câmara dos Deputados. Hoje a gente vai falar sobre o Dia da Consciência Negra, que foi agora, dia 20 de novembro. Tem avanços para comemorar ou não? O que falta avançar em termos de lei e comportamento? Racismo, preconceito, violência, intolerância, desigualdade social e também apropriação cultural. Esses pontos devem ser discutidos pela sociedade não só no 20 de novembro, mas sempre. Vamos ver agora uma reportagem com o professor da UNB, Richard Santos, que é um defensor e ativista da área, para a gente começar a nossa conversa. Educação, participação, acesso aos meios de transformação, ou seja, agora próximo teremos eleição, já se começa no país debate sobre eleição, participação nos processos eleitorais, incidência nos partidos políticos, participação nos espaços de poder. Acredito que esses sejam os pilares para a transformação, para a reconfiguração de uma sociedade brasileira plural, com reconhecimento dos saberes, reconhecimento das culturas e identidades diversas, plurais, que formam o país. Nós tivemos avanço na luta de inclusão e de conscientização, porque você tem a inclusão e tem a reconfiguração do pensamento também. Você tem mais jovens, por exemplo, entrando na universidade, mais jovens participando dos debates sociais, e aí você tem a reconfiguração do pensamento, isso sim. Agora, esse avanço não significa exatamente melhoria da qualidade de vida da população negra, dessa que eu chamo, inclusive, na minha tese, de maioria minorizada. É um termo que eu utilizo para dizer o quê? Que a gente tem uma maioria populacional, uma maioria de composição do país de negros, mas financeiramente, economicamente, nos estratos são minorizados, enfim. É uma maioria de presença, de corpos presentes, mas que incidindo na vida social, financeira do país, minorizada, colocada no lugar de minorias, que não somos, Pois é, e a gente já tem perguntas aqui da nossa plateia. Queria saber quem vai ser o primeiro a falar com a gente. Qual que é o seu nome? Boa tarde, meu nome é Eduardo Cavalli, sou de São José do Rio Pardo, interior de São Paulo. Qual o curso que você faz? Eu faço Direito. Direito. Para quem que você quer perguntar? Queria perguntar para o secretário. Secretário, tem uma frase muito famosa do ator Morgan Freeman, que ele fala que o racismo vai sumir quando a gente parar de falar Dia da Consciência Negra, Dia da Consciência Branca, Dia da Consciência Amarela e falar Dia da Consciência Humana. E esses dias a Glória Maria repostou essa frase, falando que concordava com ele, e ela foi massacrada por muitos, mas a gente viu que muitos negros concordaram com ela e deram apoio para ela. O que o senhor pensa sobre esse pensamento de algumas pessoas negras? Sim, primeiro eu quero agradecer a sua pergunta,
Sobre a consciência negra, para a pessoa ter uma consciência negra, primeiro ela tem que ter uma consciência humana. A pessoa tendo a consciência humana, jamais nós teríamos o preconceito ou o racismo no Brasil. Só que, infelizmente, né, como bem o professor disse, nós somos a maioria da população brasileira, mas nós somos uma minoria ainda política, né? Nós não somos invisíveis, mas somos invisibilizados. E nós precisamos de momentos, não só no dia 20 de novembro, mas no ano todo, para que nós possamos discutir a realidade do racismo no Brasil. O racismo, antes de nós termos ações para que possamos promover a igualdade racial, nós precisamos primeiro identificar e saber que o racismo existe. Sobre essa questão da frase de Morgan Freeman, que é uma das frases que muitos do movimento negro também usam, as discordâncias elas são por causa, talvez, da frase. Mas o intuito nosso, que trabalha pela promoção da igualdade racial, é para que nós enfrentemos o racismo, erradiquemos realmente a questão da discriminação, para que nós não precisemos mais de termos discutir sobre a questão de uma consciência negra, de uma população que é a maioria, mas ainda invisibilizada. Eu creio que a discussão da frase ela é menor pela questão do racismo no Brasil, ao qual impera ainda nos dias de hoje. Mas eu creio que para ter uma consciência negra, antes você tem que ter uma consciência humana. Isso aí, obrigado. Temos pergunta aqui desse lado da plateia agora, eu acho, né? Minha pergunta é para o deputado. Deputado Chico Alencar? Chico Alencar. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião diante de sua experiência política, partidária, em relação à mulher negra na política, no qual a oportunidade que poderia ser dada a uma mulher negra representar não só a mulher negra, mas a mulher em si. Mas como o racismo, né, já é grande em relação ao negro, mas existem dois racismos, que é contra a mulher e a mulher negra. Então, a mulher negra ela passa por dois processos. Então, o que é que você acha da oportunidade da sociedade ver a mulher negra como um avanço nesse espaço político? Eu aproveito para dar um pequeno toque na pergunta do Eduardo também. O Dia da Consciência Negra é uma afirmação histórica que simboliza já um processo de reconhecimento no povo da raça Brasil da nossa negritude, sempre negada. Eu me lembro, quando eu era jovem, não faz tanto tempo assim, quando eu era menino, tinha só o 13 de maio. A libertadora dos escravos era a redentora, boníssima e branquíssima Princesa Isabel. Aí começamos a descobrir Zumbi dos Palmares, por isso 20 de novembro. E começamos ainda em processo a descobrir a nossa belíssima raiz negra. Nós somos um povo mestiço. Meu saudoso querido amigo Fernando Brant, compositor, fez muitas músicas com o Milton Nascimento, falecido precocemente, ele falava povo da raça Brasil, e que a cor da pele é apenas a roupa que veste o ser humano. Mas para se atingir essa consciência humana, a gente precisa reconhecer as nossas etnias e culturas que não vieram para o solo brasileiro com o mesmo terreno para prosperar. Um negro que entra aqui como escravo, o branco interiorizado, o índio interiorizado e dizimado, ele tem condições muito menos propícias para florescer na sua humanidade. Daí que existe, sim, o racismo, velado ou não, existe a discriminação. Na minha infância, de novo, pô, você vai lá, isso é programa de índio, é um programa bom, bacana, ecológico? Quem sabe não. Tinha uma conotação muito negativa. Então, é claro que isso se manifesta, e aí gostei muito quando o professor da UNB falou de maiorias minorizadas, nas oportunidades. As maiorias sociais, inclusive do ponto de vista étnico e cultural, não são maiorias políticas. Os negros, os não brancos, são 80% da população brasileira. Eu também faço parte. Ó, coloquem nossas mãos aqui. Aqui, ó. Está faltando um sueco aqui, né? De qualquer maneira, na representação política, o predomínio é dos, aspas, suecos. A mulher negra, ela é bidiscriminada. Pelo fato de ser mulher, só tem no máximo 10% de mulheres no parlamento brasileiro,
e as mulheres são já a maioria em relação aos homens, na população em geral, e a questão da negritude também é um óbice, é uma barreira, mas a gente está avançando. Esse próprio programa, vocês aqui, as perguntas que fazem, nós aqui, somos um significado de que tudo está mudando, felizmente. Deputado, contanto que esse seu eco que você tenha falado não seja eu, tá tudo certo. Dá até pra colocar. Olha aqui, vamos lá, põe a mão de novo. Aqui, ó, mas ele é acolhido também, porque veio o branco brasileiro, pobre. graças a Deus. Não é os europeus, os portugueses, sobretudo, não chegaram aqui só os capitães hereditários, embora haja capitania hereditária até hoje. Nos seus estados, os coronéis, seus filhos, netos, não estão dominando a política muitas vezes? Isso aí. Temos agora uma pergunta aqui no palco. Aqui. Por favor, qual é o seu nome? Eu sou a Maria Eduarda Marzalek, eu sou de Manaus, Amazonas, e eu estudo Direito. A minha pergunta é para o senhor deputado Chico Alencar, do PSOL. Primeiramente, o senhor é de um partido com muito engajamento jovem, e principalmente dessas maiorias minorizadas. O senhor gostou do termo e eu também. Então, quais são as políticas, qual é o projeto de lei que o partido do senhor e o senhor estão desenvolvendo para assegurar a representatividade que essa maioria minorizada quer ver no partido do senhor? Seu nome mesmo? Maria Eduarda. Eu vou dividir, inclusive, com o Jorge, não para ele responder pelo PSOL, mas também para trazer essas ideias. Primeiro, o Brasil não precisa hoje tanto de leis. Vocês sabem quantas leis existem no país, considerando posturas municipais até legislação federal? 150 mil. E, no entanto, 80 artigos da Constituição, que é a lei maior, não foram regulamentados. Então, a gente vive uma cultura meio jurisdicista, herança da colonização portuguesa. Às vezes, outro dia, descobrindo que até ordenações manuelinas da colônia ainda estavam em vigor. Esqueceram de anular. Mas, agora, e sim de políticas públicas. O nosso empenho do PSOL, por exemplo, na lei principal, que é a orçamentária, é garantir para os direitos humanos, para as políticas de promoção racial, para as políticas antidiscriminatórias, os recursos necessários. É uma batalha. E nós estamos sempre em todas as frentes de combate ao racismo, à discriminação, de afirmação da dignidade indígena, que estão com suas terras e culturas mais do que nunca ameaçados. Então, há um conjunto de fatores, eu não falaria de uma lei específica, contra todos os segmentos discriminados, os idosos, os LGBT, os negros, os índios, as mulheres. Há um conjunto de pessoas no Brasil que têm menos direitos que os outros, por mais que a lei, o texto geral, a Constituição, inclusive, que é muito positiva, afirmem o contrário. Só que entre a lei e a vida real vai uma distância, vai um abismo muito grande. Mas tem muito que avançar, inclusive no ponto de vista legislativo. Deputado Jorge pode complementar. Olha, Maria Eduarda. Sim, temos o microfone. Maria Eduarda, eu acho que a sua pergunta é extremamente pertinente, e na hora que o deputado Chico Alencar fala que não precisa mais de leis, eu concordo plenamente com ele. Tá? Em relação ao negro especificamente, políticas públicas voltadas para as minorias, né? Não podemos esquecer que nós somos maioria, e mesmo assim não existe políticas públicas específicas para essa classe. Então, eu acho que aonde a gente vai, sempre, principalmente em setores, vamos dizer, socializados, sempre nós somos minorias. Então, na escola, nas faculdades, né, a presença do negro sempre encontra em minoria. Então, eu vejo a necessidade, sim, desse, aproveitando a pergunta acho, do Eduardo, não é isso? Em relação ao dia 20, em relação a esses dias de discutir a questão da consciência negra, extremamente positiva, sim. Da gente estar refletindo, estar tendo a oportunidade de estar fazendo uma reflexão sobre essas questões no Brasil, não só em relação à consciência negra, mas em outras oportunidades, outros assuntos, eu acho que é extremamente importante. Isso ganha uma mídia gratuita, que é importante nessa discussão. Eu podia só complementar, claro, para não ficar nenhuma dúvida. É
É claro que, de acordo com os tempos, você vai tendo necessidade de atualizar a legislação, e essa é a nossa função, e também de até trazer leis novas face a realidades novas. Nós temos aqui uma comissão muito importante e pouco conhecida. Sabe qual é? A de legislação participativa. Ela recolhe sugestões de indivíduos, de pessoas, de movimentos, de organizações da sociedade, de projetos de lei. Então, essa é a melhor lei, que vem de uma demanda popular. Então, cabe sim. Eu só quis dizer que não é tanto você fazer leis, ter aquele ranking. Eu, como deputado, apresentei 200 projetos, isso é bobagem. A gente tem que legislar, a lei orçamentária anual é a mais importante delas, e às vezes você faz a lei e o governo não executa. Os governos, vale para prefeito, governador. A gente tem que fiscalizar os executivos, até dos nossos próprios partidos, e a gente tem que estimular a cidadania, a organização da população. Parlamentar, legislador, não é só para fazer leis. Agora, vem ideias permanentemente. Outro dia, vi uma sugestão que eu achei assim diferente. Parece que é lei na França. Sabe o que é? Para acabar com a ditadura da juventude, vocês ainda não sentem isso, nós mais coroas sim, qualquer publicidade que tenha Photoshop, que fez a modelo ficar mais bonita do que já é, tem que vir uma definição ali embaixo. Olha, essa foto foi trabalhada e tal, para não gerar aquela... Tem gente jovem que fica anoréxica porque quer imitar a modelo. Eu achei a ideia interessante, mas imagina a polêmica que vai causar, né? Então... Vamos continuar com as perguntas, então, da plateia. Parece que temos uma pergunta por aqui. Qual o seu nome? Olá, eu me chamo Bruna, sou de Curitiba, Paraná. A minha pergunta é para o... Qual o seu curso, Bruna? Direito também. Ótimo. A minha pergunta é para o secretário. Eu já ouvi muitos relatos de... Na realidade, vamos começar assim. O que é o negro para as cotas raciais? Porque eu já ouvi muitos relatos de pessoas que são brancas, mas por terem parentesco, talvez distante ou não, com negros, alegam ser negros porque se identificam com isso, supostamente, e conseguem se inserir em concursos, em vestibulares, através das cotas. O que é o negro, então, para as cotas raciais? Sim, obrigado pela sua pergunta. Né? A lei que reserva, né, o que nós chamamos de sistema de cotas das universidades, que é a Lei 12.711, ela é clara na questão, né, do Brasil, pretos e pardos são negros. Né? E nós, por essa lei, é que nós realmente identificamos os afrodescendentes, os negros. E essa lei foi realmente uma conquista do movimento negro no Brasil. É uma das grandes conquistas, não só nas universidades, mas também no serviço público. Só que nós não acreditávamos que uma ferramenta tão importante para que o negro realmente estivesse no local onde ele geralmente não está, nós tivéssemos as fraudes, as tentativas de fraudes e as fraudes. E o próprio STF, na ADPF 186, fez uma orientação que as universidades federais pudessem se conscientizar de que só a autodeclaração não era suficiente e que, então, criassem mecanismos de verificação. A DPF orienta isso, só que é uma orientação e não se tornou uma obrigação. E esse mecanismo de verificação é pelos fenótipos, que está ainda em análise. Passamos agora por uma consulta pública para que a população também nos ajude nessa verificação e para que, então, nós pudéssemos verificar. Tivemos várias sugestões, né? Uma delas até radical, de que tirassem os pardos, porque nós temos no Brasil 28 tipos de pardos. E essa dificuldade do pardo mais claro, do pardo mais escuro. E esse mecanismo passou por uma consulta pública, fizemos um seminário jurídico também sobre o sistema de cotas no serviço público. Essa aferição, ela se faz necessária. Estamos aguardando essa consulta para ver realmente, o fenótipo só, que são os traços, né? É suficiente? Nós temos algum outro mecanismo que a gente possa utilizar na verificação, mas o mais importante é deixar claro que o sistema de cotas ele se faz necessário, ele é efetivo, e agora nós precisamos realmente trabalhar para que realmente o negro ele ocupe o espaço dele que é de direito.
no artigo 6º da Lei 12.711, fala que a secretaria, né, ao qual eu sou secretário, e o MEC que trabalha o monitoramento do sistema de cotas. Nós percorremos o país, enviamos agora um relatório, requisitando o relatório de todas as universidades, para que nós possamos ver realmente se o negro está ocupando esse espaço e se há a ambientação para que esse aluno negro também permaneça nas universidades. Porque uma coisa é eles entrarem, outra coisa é permanecer. Geralmente são jovens de periferia, um outro ambiente em que o ambiente acadêmico não é natural ou seu próprio. Mas o importante é que nós tenhamos esses mecanismos de verificação. Um exemplo é na UFMG. Agora, há pouco tempo, em que um aluno não negro, né, ocupou um espaço do aluno negro porque o UFMG não quis atender a demanda que era a orientação do STF. Então, nós, enquanto Secretaria de Igualdade Racial, estamos solicitando ao MEC para que juntos possamos editar uma portaria obrigando as universidades federais a criarem seus mecanismos de verificação. Temos vários casos nessas verificações de alunos não negros que se bronzeiam, colocam cremes para escurecer a pele para passar pela banca de verificação. Também temos vários casos de alunos que, para a reserva de vagas, coloca como negro, só que naquele registro interno da universidade coloca como não negro. Então, o mecanismo de verificação ele se faz necessário para que a gente possa realmente efetivar e que o aluno negro realmente ocupe a sua vaga que é por direito. Bruno, desculpe, só para complementar de novo. O projeto das cotas para o acesso, inclusive não só a universidades, até em outros setores, ele tem que ser transitório, porque a gente quer superar, em busca da consciência humana sem qualquer discriminação, essa situação histórica que levou à dificuldade de oportunidades para a população negro, afrodescendente. Então, o ideal é que a cada 10 anos, pelo menos, a política de cotas seja avaliada. Lá na UERJ do Rio de Janeiro, tivemos uma experiência muito bonita, com pouco tempo, cerca de menos de 10 anos da experiência, se verificou que os alunos que ingressaram pelas cotas estavam com desempenho acadêmico, porque se garantiu não só o acesso, mas a permanência, superior até que a média dos alunos que entraram pelo sistema geral. Então, é a discriminação positiva, como dizem nos Estados Unidos, mas que não pode ser perene. Agora, eu estou surpreso de saber que tem gente que se bronzeia para cascatear que é negro. Isso aí é falta de caráter. Não é só no mundo da política que ele existe, infelizmente. Certamente. Deputado, obrigado. Deixa eu só complementar um pouquinho aqui em relação ao que o nosso secretário falou. Esse aluno da UFMG, tá nos jornais de hoje, ele se sentiu em situação muito ruim. Tá? Ele saiu da faculdade, né, que o ambiente não era propício para que ele continuasse frequentando a faculdade na cota de negros. Tá certo? Mau exemplo, né? Temos outra pergunta aqui na plateia. Quem é que vai fazer agora? Por favor, qual é o seu nome? Gabriel. Gabriel, qual é o seu curso, Gabriel? Eu faço Direito na Universidade Federal de Lavras e a minha pergunta é para o deputado. Eu queria saber... Isso. Eu queria saber o que o senhor pensa sobre a apropriação cultural e se o senhor não acha que essa noção ela reforçaria a desigualdade racial. Sim, mas você que vai ter que me responder. O que é exatamente a apropriação cultural? De quem, sobre o quê? Bom, pelo que eu tenho conhecimento da apropriação cultural, seria quando um grupo utiliza algo que é característico de outro grupo. Por exemplo, o turbante, que é característico de... Uma bela discussão, né? Vamos ter que fazer uma lavra para ir fundo na questão. Todo bem cultural, ele é, por natureza, socializável. Se eu resolver usar um kippá, se eu resolver usar uma bata africana, e eu tenho, ancestralmente, origens africanas, mas nunca tive preocupação de afirmar isso. Agora, quando vem o IBGE e pergunta a cor, aí eu olho, coloco, já fiz essa experiência, uma folha de papel ofício e um envelope de papel pardo. Eu sou bem pardo, né, e não branco. Mas nunca fui discriminado na vida. Minha mãe, quando eu era pequenininho, passava Gumex no meu cabelo para ele ficar bem lisinho,
né? Só que desmanchava. No colégio vinha logo alguém, levantava uma nuvem de poeira, é o antigo laquê, o cabelo voltava a ficar como se dizia na minha infância. Olha o preconceito. Ruim. Cabelo ruim, vê se pode. Agora virou até moda. Ai, outro dia, um deputado me falou semana passada, ó, tem umas moças lá no fundo que estão dizendo que você usa peruca, porque não pode ser tão enroladinho assim, você já é coroa, devia ser mais ralo, imagina. Mas, de qualquer forma, eu acho que todo bem cultural, ele deve ser valorizado e socializado, não é uma apropriação. Está vendo esse anel de tucum? São muitos indígenas nas suas diferentes culturas que fazem, e tem um significado do elo do fazer com o coração, da ação com o sentimento, compromisso com o povo, tem todo um simbolismo. Eu uso e não me sinto usurpando direito de povo indígena. Aliás, quando eles vêm aqui e fazem suas barraquinhas, eu adquiro, dou para os meus amigos, que eu acho muito bonito isso. Então, a socialização é inevitável. O problema é você impor uma cultura aos outros. Achar que não tem que usar turbante porque é feio. Mesmo a discussão lá na Europa é muito forte da burca. É um debate. As expressões culturais têm que ser respeitadas e socializadas. Eu acho que tem que ser democratizadas e não discriminadas, é claro. A gente tem que entender as diferenças. Satisfeito com a resposta, Gabriel? Muito obrigado. Então vamos aqui, parece que tem mais alguém querendo. Qual o seu nome? Oi, eu sou Amanda Laredo, lá de Belém do Pará. Eu estudo Direito na Universidade Federal do Pará. E a minha pergunta é direcionada ao deputado Jorge Silva. Aproveitando a temática da consciência negra, eu queria fazer uma análise do recente acontecimento da fala da socialite que proferiu ofensas à filha do ator Bruno Galhaço, porque o que me instigou a fazer a pergunta não foi o racismo explícito na fala dela, e se a indignação pelo fato da criança ter sido elogiada por ela ser bonita. Então, o senhor, como deputado que ocupa um espaço de poder, qual a sua opinião e que modos a gente teria para combater esse racismo velado contra os negros e o fato deles estarem ocupando cada vez mais o espaço de poder, principalmente na política? Como é que é seu nome? Amanda Laredo. Amanda. Muito boa pergunta, Amanda. Eu acho que em relação à posição da socialite, demonstra uma pessoa de uma pequenez muito grande, né? Uma pessoa assim sem um mínimo de humanidade, vamos dizer nesse sentido. Em relação, eu faço parte de um grupo, de um processo, de um momento em que os negros, somente 3% da população negra chegava à universidade, no final do século passado. Eu acho que aí a questão das cotas, eu acho que é um instrumento que realmente faz com que hoje 13%, eu acho 15% das presenças na universidade sejam de pessoas negras. Eu acho que é um instrumento fantástico do ponto de vista de inserção dessa maioria minoritária dentro do processo educacional. E eu vejo que a única maneira que nós temos de trabalhar é você fazer esse investimento em educação. Tá? Eu acredito que eu e o secretário hoje só estamos aqui em função das oportunidades que nós tivemos do ponto de vista educacional. Tá? A gente tem que... E é oportunidades essas que nem sempre a população, a grande parte da população negra tem. Tá? Então, acho que essa é a minha resposta. Obrigado, deputado, pela sua resposta. O papo está ótimo, né, gente? Mas a gente precisa fazer um intervalo rápido. E a gente volta em instantes para continuar essa nossa conversa. Estamos de volta com a Ocupação, que hoje discute sobre a consciência negra. E quem está respondendo as perguntas dos nossos estudantes universitários são o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e o deputado Jorge Silva, do PHS do Espírito Santo, que é vice-presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, e o secretário nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Juvenal Araújo. Vamos então à próxima pergunta. Você. Boa tarde. Eu sou a Maina Cunha, de Belém do Pará. Faço a Maina. Faço Direito na Universidade Federal do Pará. Eu queria fazer a pergunta para o secretário. Na minha universidade, no meu curso, a gente tem um bom número até de quilombolas que entram pelo processo seletivo especial, só que, infelizmente,
a gente tem uma evasão muito grande desses quilombolas. Eu sou do centro acadêmico e a gente tenta ver medidas alternativas para tentar inserir, para tentar diminuir essa evasão. Eu queria saber, nesse contexto de crise, de corte de verba das universidades, como que poderia ser um incentivo para a permanência dos quilombolas nas universidades públicas? Sim, Maia, boa pergunta. Obrigado. O Pará é um celeiro de comunidades quilombolas, de guerreiros e guerreiras ali que resistem há muitos anos. A situação dos quilombos hoje no Brasil, dos remanescentes quilombos, nós temos mais de 3.000 comunidades quilombolas hoje no Brasil. E o acesso, quando eu falo da questão da permanência, é muito ligado a esses grupos indígenas, quilombolas, que não é um ambiente deles. Se a universidade realmente não se preparar para recebê-los, nós teremos as evasões, sim. Culturalmente é muito diferente o ambiente acadêmico deles. Nós temos um programa Brasil Quilombola, que estava parado há 4 anos e que nós retomamos esse ano. São 11 ministérios que trabalham as políticas públicas, desde o acesso à terra das comunidades quilombolas a todas as políticas públicas ligadas à questão da saúde. E a inserção destes alunos nas universidades, nós trabalhamos junto às universidades para que nós, além da bolsa, né, que eles também têm direito, que nós tenhamos, por exemplo, um domicílio na universidade, porque eles moram em lugares distantes, não têm condições para alugar um imóvel ou uma casa. E essa ambientação deles, nós temos muita preocupação com essa evasão, porque são terrenos distantes, e geralmente são 1 ou 2, né? São poucos que conseguem entrar no universo acadêmico, e eles precisam realmente de todo o amparo para que eles possam levar os seus conhecimentos para poder ajudar a sua comunidade. Então, o Programa Brasil Quilombola é um grande avanço que ele trabalha todas as questões, principalmente a questão educacional no preparo deles para a universidade. Obrigado, secretário. Tem pergunta aqui na plateia. Qual é o seu nome? Senilson, sou da Paraíba, estudante de Relações Públicas na UFPB. Eu também tenho uma graduação em Ciências das Religiões pela UFPB. E a lei... Para quem é a sua pergunta? É aberta. Pergunta aberta. A Lei 10.639, que trata sobre o Dia da Consciência Negra, né, também está incluído também no currículo escolar, para os professores trazerem essa pauta da consciência negra para dentro da escola, para dentro do ambiente escolar, para já trabalhar essa ideia de consciência humana que nós estamos tratando aqui, e também para os alunos já terem conhecimento da formação da cultura brasileira, né? Os negros, a vinda dos negros, a cultura negra, a arte marcial, a cultura, a comida, a culinária. Então, esses aspectos todos. E eu vejo também que existe um preconceito velado contra os professores que trazem essa pauta da consciência negra. Tem alguns professores que são chamados de macumbeiros e etc., porque eles trazem a religiosidade negra, a cultura negra, porque a gente, na cultura africana, não tem como segregar ou separar o que é cultura e o que é religião. Isso está dentro do mesmo aspecto. E como a gente tratar desse tema, para não me prolongar, desse preconceito velado, de trabalhar mais esse tema da consciência negra dentro da escola, dentro do ambiente escolar. Muito obrigado. Já que a pergunta é aberta, vamos fazer os três. Vou responder primeiro. Muito importante tratar, né? A Lei 10.639 também é um dos nossos baluartes do movimento. A lei que obriga as escolas a lecionarem sobre a história da África e a história afro-brasileira. Essa lei não é cumprida no Brasil na sua totalidade por causa da intolerância religiosa. A demonização por causa das religiões de matriz africana. Alguns professores, por não professar ou por professar uma outra fé, se negam a realmente cumprir a lei, alegando que são religiões do demônio ou religiões satânicas. E no Brasil, a história da África não sendo contada, que faz com que hoje nós tenhamos no Brasil, principalmente a criança, né, a menina e o menino. A menina, a referência dela é ser uma princesa, né? Toda criança, menina, quer ser uma princesa. Só que no Brasil, essa princesa é loura dos olhos azuis. Não é uma referência para ela como menina negra, porque no Brasil não se conta a história das nossas princesas, rainhas lindíssimas da África.
Essa história da África não contada e a inexistência de negros no poder no Brasil tira a referência realmente desses negros que nós temos. Uma outra dificuldade que nós temos por não contar essa história afro-brasileira é que ficou-se uma história europeia no Brasil, né? Nos nossos livros didáticos, desde cedo, não há ali a presença do negro. Hoje, por exemplo, a questão de bonecas, né? Hoje ainda tem algumas bonecas, né, negras ali, mas a maioria são bonecas brancas, né, de cabelos lisos. E temos no Brasil essa história de que, desde cedo, a criança negra aprende que cabelo crespo é cabelo ruim, né? No Brasil, o belo, infelizmente, não está no negro. O bom não está no negro. E esse racismo que, às vezes, nós não é percebido por todos, faz com que ela tenha os seus tentáculos. Racismo institucional, racismo estrutural e esse racismo religioso. Infelizmente, hoje, no Brasil, vocês podem ver os ataques a casas, a terreiros de religiões de matriz africana, como tivemos no Rio agora. Só em 6 meses no Rio foram 7 ataques, só em Nova Iguaçu, a terreiros, né, de algumas pessoas criminosas que se dizem professar uma outra fé, que não toleram essas pessoas e que elas têm até que sair dos locais. E eu quero dizer uma frase no final que nós, né, que trabalhamos com a política de igualdade racial, nós não queremos mais a palavra tolerância. Nós não queremos ser tolerados, né, nós queremos ser respeitados. Acho que esse respeito é acima de tudo e precisamos fazer com que essa lei seja cumprida. É mais uma das leis que temos no Brasil e que não é cumprida. Ela cumprida, realmente nós poderemos contar a nossa história para o Brasil. Querem complementar, deputado? Sim, complementar. O Brasil se estruturou como uma sociedade de classes altamente hierarquizada. Você ter 4 séculos de escravidão oficial não é pouca coisa, as sequelas estão aí. Então, todas as manifestações culturais e religiosas da grande massa discriminada, espoliada, a quem eram reservados, como se dizia no tempo colonial, 3 P's para os negros, escravizados, pão, pano e pau, elas são também olhadas pela elite e pela cultura dominante, que às vezes até introjeta, como dizia o Paulo Freire, no pobre ou na classe média, com reservas. A capoeira já foi perseguida, o samba lá do meu Rio de Janeiro, alguns dizem que nasceu na Bahia, não sei, mas também foi perseguido, tanto que criaram, era deixa falar e tal, com um tom muito crítico, aí vira a escola de samba para ter mais comportamento. Então é tudo uma luta. Agora, nós temos a bênção divina e de todos os orixás. Eu sou cristão de formação católica, recebido na comunhão anglicana e cada vez mais ecumênico e vendo a beleza vital das religiões afros, das suas identidades de cosmovisão com o mundo. É bonito pra caramba isso. Isso tudo nos dá um elemento forte de vida. A gente está vivendo um tempo em que há libertação de tudo isso, mas acontecem manifestações medievais. Imagina traficante do comércio ilícito de drogas, armados, mandando uma fiel destruir um espaço de macumba, de umbanda, de religião afro. Quebra, agora arrebenta as guias. Não sei se vocês viram essas cenas. Quer dizer, o poder despótico, autoritário e discriminatório de gente que, na verdade, está naquela condição, inclusive, de viver no tráfico, na ilegalidade, no crime, por causa de uma sociedade injusta que eles querem reproduzir. Então, a gente vive outro fenômeno que está na missa dos quilombos, do saudoso Dom Helder Câmara, com Milton Nascimento e Pedro Casaldáliga. Nada de escravo hoje virar senhor de escravos amanhã. Então, a tentação da dominação autoritária parece que é inerente ao ser humano. A sociedade tem que ser igualitária e respeitar todas as identidades e acolhê-las com alegria. Vocês já pensaram? O Brasil sem essa negritude, o Brasil sem essa raiz indígena, só branquinho, branquíssimo, de certa filharada da mandioca, como dizia o Macunaíma, romance genial, que, aliás, o Macunaíma nasce e percebe que ser negro no Brasil vai ser uma barra pesada. Aí ele vai correndo para o milagre de embranquecer, só consegue botar a palma da mão e do pé, que fica mais branquinha, mas não realiza aquilo que seria a aceitação dentro da sociedade. Mário de Andrade, grande Mário de Andrade, que valorizou como nunca essa diversidade cultural brasileira.
Só para complementar, eu acho que a falta de discussão, como falado aqui pelo nosso secretário, mais uma lei que não funciona, tá certo? Eu não entenderia que isso seria só uma questão de religiosidade, não. Eu acho que tem mais coisa. O processo de escravidão, ele não terminou, né? Eu acho que esses 400 anos que nós vivemos, né, o processo que terminou dos negros serem colocados, fugirem para os colombos, serem colocados em locais mais fora do contexto social, esse processo ele continua. Então, eu vejo que os professores hoje têm grande dificuldade de fazer essa discussão e falta de interesse. Também falta de conhecimento, de colocar uma matéria transversal, vamos dizer, nesse sentido, né, de fazer essa discussão. Talvez ele é um processo de discussão da questão, dessa questão na escola, né, que seria o local ideal, tá? Eu acho que não seria muito bem aceito. Obrigado, deputado. Estamos chegando aqui quase na reta final, mas eu tenho mais perguntas aqui na plateia, certo? Boa tarde. Meu nome é Marcelo Nascimento, eu sou da cidade de Riacho Santana, na Bahia, e curso Direito na Faculdade de Guanambi. E esposo de negra, para quem eu mando um beijo também. Você quer perguntar para quem? Eu quero perguntar para o deputado Chico. Sabe-se que, historicamente, a população negra sempre foi segregada, como foi debatido aqui. O que faz com que, apesar de que essa população seja a imensa maioria da população brasileira, apenas uma pequena parcela se autodeclare negra. E, como o deputado falou, que o que não carecemos de positivação, que é uma vasta positivação. Sabemos que, a partir da Constituição de 88, o assunto foi largamente debatido e nós temos vasta informação a respeito das demandas dessa minoria. Eu queria saber, porque eu discordo do deputado quando ele fala da vasta positivação, porque ainda há muitas demandas. Eu queria saber o que impede a efetivação, do ponto de vista da positivação dessas demandas que ainda existem. Por favor, deputado. Faltam, Marcelo, né? Sim. Faltam políticas públicas continuadas. O problema brasileiro, ele tem várias vertentes. Existe racismo? Existe. Todo mundo sabe disso, embora alguns neguem. Essa manifestação, não por ser de socialite, de uma energúmena, mas que expressa um senso comum que alguns talvez não tenham coragem de dizer. Ela falou do sentimento dela em relação ao filho ou filha do Bruno Galasso, é isso? Eu não sou muito do mundo televisivo aí das novelas, mas eu li essa manifestação, fiquei até chocado com a maneira como que ela fala. Mas talvez ela esteja expressando o que muitos não querem dizer. O problema é, não por acaso, ela é uma mulher provavelmente rica, que resolveu ir embora do Brasil, morar no Canadá, não sei as razões disso, mas, de qualquer forma, o problema do Brasil não é só do racismo, é também da estrutura de classes sociais e da concepção de que quem é rico ou até remediado tem superioridade sobre as demais. É um problema de uma sociedade, repito, muito hierarquizada, onde você, que se dizia de novo no tempo colonial, ser senhor de engenho é título a que muitos aspiram, pois traz consigo ser servido e obedecido por muitos. Pernambuco, quem viver em Pernambuco deve estar desenganado, ou há de ser cavalcante, ou há de ser cavalgado. Então, eu acho que a política de afirmação para os setores discriminados é absolutamente necessária, tem que ter avaliação permanente, a universidade pública tem que ser cada vez mais pública e democrática, e isso eu acho que vai dar um bom resultado. Essa reunião aqui, as perguntas que vocês fazem, parece que só tem estudante de direito aqui, ou pelo menos a maioria absoluta, expressa uma nova concepção de direito. Até pouco tempo, fazer direito era a antessala do mundo da política para favorecer as oligarquias. Hoje o povo já está ainda em minoria, chegando nos espaços decisórios. Isso eu acho que vai nos trazer, a médio prazo,
uma situação mais democrática. A grande questão da sociedade brasileira é mais democracia participativa, não só representativa, direta, cada um se organizando no seu lugar de moradia, de trabalho, na sua igreja, no seu grupo cultural, na família, um Brasil mais inteligente e crítico. Eu acho que com isso a gente vai avançar. Obrigado, deputado. Temos outra pergunta aqui. Você? Oi, eu sou o Rafael Martins, eu estudo lá na UFRJ, faço Direito também, como a maioria aqui, Faculdade Nacional de Direito, e a minha pergunta é para o secretário, Juvenal, mas fiquem à vontade, os deputados Alencar e Jorge, para responder. Minha pergunta é o seguinte, muitas vezes os direitos são conquistados, há uma certa resistência, mas depois de um tempo a opinião pública muda. Isso, a gente pode verificar isso com o Bolsa Família, muita gente era contra, hoje em dia o pessoal está brigando para dizer quem foi o pai. Né? A mesma coisa aconteceu com as cotas para a universidade. Eu vejo que hoje em dia a resistência para a cota na universidade diminuiu bastante. Ela que, se eu não me engano, começou lá na UERJ, no Rio de Janeiro, hoje em dia está no Brasil todo, nas federais, e não tem mais tanta resistência a ela. Mas quanto às cotas em concurso público, me parece que ainda há uma certa resistência. Tem essa lei de 2014, 2011, não sei, da Dilma, né, que reservou 20% das vagas para negros e pardos. Aí chega um problema, né, que é essa questão da efetivação. Né? Você falou dos mecanismos de verificação da autodeclaração. Aí eu vou fazer uma pergunta que é um tanto quanto polêmica, secretário. O que você acha dos critérios objetivos para essa oferição? Porque, assim, imagina que eu sou nomeado para ficar nessa comissão. E eu tenho que... Olha que situação difícil que eu me encontraria. Ter que dizer, junto de uma comissão, que uma pessoa é merecedora ou não desse direito. Eu que me considero pardo, embora eu acho que essa questão racial pode mudar de acordo com o local que você está, de repente, quanto mais para o sul vai o país, mais negro eu fique. O que você acha dos critérios objetivos? Porque eu vi que em concurso público teve uns casos de tentativa de fazer isso. Se eu não me engano, foi o Instituto Federal do Pará que tentou fazer uns critérios e chegou a coisas um tanto quanto estranhas, né? Largura do nariz, cor da gengiva, cor dos lábios, das mucosas bocais, um negócio desse. E é complicado, mas ao mesmo tempo, talvez ele quisesse dar uma uniformidade, porque a gente é um povo tão diverso, então a gente muda nessa extensão territorial que a gente tem, né? O que você acha de critérios objetivos? E você falou que está trabalhando nisso para uma norma por conta do caso do FMG. O que vocês tentam, pensam em sugerir às universidades e às organizadoras de concurso? Sim, obrigado pela pergunta. Por isso que houve a necessidade de que nós tivéssemos um padrão, né? Isso aconteceu mesmo no Paraná, né, o tamanho dos lábios, para que isso, mas por isso que nós hoje, as bancas verificam pelo fenótipo, né, são os traços. E essa aferição, ela se faz necessária porque só a autodeclaração, como eu disse antes, né, nós não contávamos que o sistema de cotas que foi tão criticado do início, que nós teríamos não negros querendo entrar também por essa reserva de vagas para negros. Essa aferição ela se faz necessária hoje pelo fenótipo, né? Não esse mecanismo totalmente errado que foi colocado, foi só em um local, por isso que o Ministério do Planejamento, o Ministério da Educação criou esse mecanismo pelo fenótipo e que nós estamos hoje em consultas públicas para que nós possamos aprimorar ainda mais, mas hoje é pelo fenótipo. Para mim e para nós da comissão, por isso que em cada região é importante que os membros desta comissão sejam, além de pessoas daquele estado, daquela região, sejam pessoas também ligadas aos movimentos negros, sejam pessoas que conhecem da pauta, para eles realmente conseguirem identificar. Talvez não seja unanimidade a questão de aferição pelo fenótipo, mas hoje, principalmente no serviço público, é um exemplo para nós no ensino superior de eficácia nas suas verificações. É importante deixar claro que esse mecanismo de verificação se fazem necessários que as universidades realmente, além de discutir o racismo, além de trabalhar a ambientação de seus alunos, que eles tenham esse sistema para verificar realmente o cumprimento da lei. Deputado Jorge Silva, você quer complementar rapidamente esse raciocínio? Olha,
uma avaliação extremamente difícil, na minha visão, né? Você no sul, você seria pardo. Você lá na minha cidade, no Espírito Santo, que é a cidade mais negra do Espírito Santo, São Mateus, você seria branco. Tá? Então, uma avaliação extremamente difícil, né, secretário? Que eu espero que a gente consiga passar dessa fase, né, que realmente que a gente consiga, num país extremamente miscigenado, né, que a gente consiga passar dessa fase, que essas avaliações realmente possam ser feitas de maneira de 10 em 10 anos, né, que a gente consiga passar e que realmente o negro tenha a oportunidade de estar adentrando as universidades sem a necessidade de cotas. E só mais um minutinho, só para explicar rapidamente qual realmente o principal objetivo na forma didática do sistema de cotas. Devido ao racismo estrutural no Brasil, nós precisávamos colocar o negro e o não negro no mesmo ambiente escolar para provar o óbvio, que o intelecto, a capacidade independe da cor da pele. Esse é o principal objetivo do sistema de cotas hoje no Brasil. Certamente, secretário, obrigado. Temos uma pergunta rapidinho na plateia. Quem? Sou Cleube. De onde? Sou de Mato Grosso, Sorriso. Estudo na... Levanta para a gente te ver melhor, por favor. Estudo na Unic, de Sorriso, do estado de Mato Grosso. Sou descendente de quilombola, ali da região de Poconé, Mato Grosso e Livramento. E a minha pergunta é para os dois deputados. Queria que vocês respondessem, referente a uma discussão que estava tendo há poucos dias atrás no STF, referente a cotas para negro em concursos públicos, estaduais ou federais. E a opinião de vocês sobre isso, se há necessidade, o secretário falou muito bem agora, referente a capacidade intelectual, não difere um de outro, depende da iniciativa nossa, seja negro, seja branco, seja que cor que se considerar, e eu acredito justamente nisso, na capacidade intelectual que nós temos, tanto é que vocês são prova disso. Hoje vocês estão no poder, representando o poder do povo. Gostaria que você respondesse. Consideração dos dois deputados, por favor. A gente está terminando o programa. Tá bom. O nome é? Cleuber. Cleuber. Tá, o Cleuber. Primeiro, já existe a cota para o ingresso no serviço público e nenhuma cota, seja na universidade, seja no serviço público, é em função da autodeclaração de negritude. Ela exige também uma prova de suficiência. As pessoas fazem o concurso, fazem o exame, só que está garantido naquele departamento, naquela instância, naquela universidade, o percentual para os que vêm dessa origem, pela soma da discriminação socioeconômica, tanto que lá no Rio, por exemplo, se exige que o aluno tenha cursado o ensino médio na escola pública, que, na média, é uma escola para a população pobre. Os mais ricos vão para as escolas particulares, né, da alta burguesia. Aí tem os colégios até religiosos. Jesus Cristo não deve gostar muito disso, porque ele veio da ralé, né? Nasceu, aliás, como um excluído, sem teto, sem terra. O Papa Francisco lembra isso, agora no Natal. Mas foi lá para os palácios. Então, tem esse conjunto. Eu acho absolutamente correto. De novo, pela terceira vez vou falar isso, com o caráter de avaliação dessa experiência, porque eu sonho com um dia, talvez eu não veja, em que as pessoas não tenham mais nenhum tipo de discriminação, em que a mulher, que é a maioria aqui nessa sala, aparentemente, seja a maioria nas instâncias decisórias, onde houver vida humana, que as pessoas todas sejam respeitadas na sua dignidade, nas suas orientações, inclusive afetivas, nas suas escolhas de vida. Esse mundo a gente tem que lutar para conseguir, mesmo que estejamos plantando árvores sob cuja sombra a gente não vai poder nem repousar, mas ser semeador também vale a pena. Obrigado, deputado. Cleuber, no seu estado, você é pardo ou é branco? Pardo. Tá. Então, eu acho que as cotas, elas existem por lei, eu acho que elas são necessárias. Acho que a gente tem que avançar no futuro para a gente ter cotas sociais. Eu acho que esse é o perfil no futuro Brasil. Até pessoal. Eu lá no Rio de Janeiro, onde nasci na Tijuca, ligado à comunidade do Trapicheiro, era considerado branquinho.
no interior de São Paulo, terra da minha mãe, eu fui apelidado como um lateral esquerdo fantástico, que era flamenguista de Tinteiro, que era um lateral esquerdo do Flamengo, parecido com o Juvenal. Estou achando até que ele é descendente do Tinteiro. Então, você vê como é que essa apreciação é curiosa. Tá? Eu acho que dentro desse processo, a gente tem que... Seria uma coisa transitória para a gente estar avançando para as cotas sociais. Só para motivo de informação, essa já foi julgado do STF, a DC 41, tá, o qual homologou o sistema de cotas no serviço público e também no ensino superior. Isso aí. Obrigado, secretário. Obrigado, deputados. O programa está chegando ao fim. Mas antes de encerrar, eu tenho que agradecer a todos vocês, gente, estudantes, deputados, secretário, que participaram aqui com a gente. E, claro, você que acompanhou e participou aí de casa. Não se esqueça de entrar no nosso site para saber mais sobre o estágio visita e, quem sabe, você não vem acompanhar de perto o próximo Ocupação. A gente agradece ainda à 2ª Secretaria e ao Centro de Formação e Treinamento da Câmara, que fazem o estágio visita e traz os alunos aqui. Pessoal, pode vir aqui para frente. A gente se vê no próximo Ocupação, hein? Tchau!